Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, alunos da terceira série do ensino médio da Rede Seduc, alunos que estejam acompanhando as nossas aulas pelo YouTube. Boa noite a todos, eu sou a professora Marília Ferreira e nesse nosso segundo momento da noite de hoje, nós vamos trabalhar com literatura, tá? Para a gente poder fechar bem o semestre, vamos trazer um apanhado aí nessas 2 semanas que compõem aí a nossa programação aqui pelo canal Educação do mês de julho, das questões mais importantes aí desse último bimestre. E vamos falar sobre o modernismo. E vamos hoje trazer o modernismo em Portugal. Já falamos dele em outras aulas, durante aí o nosso fluxo de planejamento de conteúdos que nós executamos aqui desde fevereiro, né? O canal Educação está com você aqui desde fevereiro, trazendo as informações, os conteúdos, para que você possa dinamicamente ter acesso a uma educação de qualidade, tá? Vamos falar sobre o modernismo em Portugal e no Brasil e vamos trazer para vocês muitas questões, viu, gente? Ó, o pessoal de São Pedro, Palmeira, Dom Inocêncio, os nossos alunos lá do chat, todo mundo está convidado, tá? Realmente com a corda para poder participar aí das nossas informações. Bom, o modernismo em Portugal, gente, começa em 1915. Em 1915, ou melhor, começa em 1915, tá? Com a publicação de uma revista desse cidadão aqui. Não era dele só, mas ele foi um dos principais organizadores. O nome da revista era Revista Orfeu, a revista do modernismo em Portugal. Fernando Pessoa é um dos principais nomes do modernismo em Portugal e é um dos poetas mais aclamados no século passado. Em 1910, ele fez a sua estreia trazendo um livro de poesias primordial para o movimento, ou melhor, para a sociedade portuguesa naquela época, massacrada por uma questão política, eles perderam a sua monarquia, estavam com problemas seríssimos de questões políticas e também econômicas, e viviam num território à beira do colapso, que era a Europa nos períodos antes da Primeira Guerra Mundial. E aí a gente vai poder observar que ele surge com muita propriedade, trazendo um livro de muita qualidade, chamado Mensagem. E o Fernando Pessoa apresenta a sociedade portuguesa, o que ele era, né? O que ele tinha de manifestação política, manifestação literária pessoal e um fenômeno, os seus heterônimos, né? Foram vários. Os que mais se destacam são os seus completos Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Se você observar, olha, a gente tem diferenças sutis entre o trato de que cada um dá as suas reflexões na sua poesia. Vejamos que o Fernando Pessoa, ele trabalha, por exemplo, com essa poesia mais existencialista, quase que uma poesia que representa aí o expressionismo proposto na época. Discutir o estar no mundo. E aí discutir o estar no mundo era questionar os valores, expressar as suas angústias, as suas reflexões a respeito daquilo que ele tinha à sua volta. Lá na literatura do livro Mensagem, como ele coloca aqui, ó, existia o Fernando Pessoa português, aquela pessoa que nasce com aquele sangue que ovaciona todas as conquistas de Portugal. Até porque, como ele mesmo disse, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Fazer reflexões sobre essa identidade, fazer uma reflexão sobre a sua poesia, foi uma das possibilidades constantes. O Fernando Pessoa dizia, o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deveras sente. Nesse conceito de poesia, ele fala, olha, tem um fingimento aí. Preste atenção, que é um fingimento tão forte, que você vai acreditar que ele é verdadeiro. E as pessoas acreditaram
quando ele apresentou os textos que ele recebia pelo correio dos poetas portugueses que viviam fora da cidade de Lisboa. Alberto Caeiro era um interiorano, vivia no campo, não tinha profissão, era uma espécie de agricultor e morava com as tias, né? Frequentou pouco a escola, aprendeu a ler e a escrever, mas isso não tirou dele a capacidade de enxergar a natureza como sendo um dos elementos mais importantes a serem trazidos. Tinha posturas, principalmente não tradicionais. Ele não acreditava em Deus porque ele é muito, muito sinestésico. Ele só acredita naquilo que ele vê. Ele não acredita, por exemplo, em filosofia, porque a filosofia é pensar. Pensar é deixar de agir, de atuar. Então, ele não era uma pessoa que defendia essas abstrações. Para ele, tudo era objetivamente à sua disposição, colocado à sua disposição. Ricardo Reis já era um outro nome, uma outra voz criada pelo Fernando Pessoa. Era um médico extremamente clássico, principalmente por conta das suas posturas pessoais e políticas, né? Defensor da monarquia, ficou chateado quando a monarquia terminou lá, dizendo Fernando Pessoa que ele veio embora para o Brasil, né? Era um cara adepto à cultura clássica, amava a filosofia, enquanto o outro repudiava ao ato de pensar, porque ele queria mais era viver a vida, degustar a vida, cheirar a vida. O Ricardo Reis, ele é o oposto ao Alberto Caeiro. O Álvaro de Campos já é o loucão, que é alucinado, futurista, apaixonado por tudo aquilo que era moderno, né? Nessa visão, vamos dizer assim, futurista e altamente caótica, ele apresenta versos livres, sem rima, ele fala também sobre os estados de espírito de quem vive numa situação tão rápida que às vezes ele perde até a emoção do contato com as outras pessoas, tá? Então, a gente vai ver que são poetas diferentes que articulam poesias diferentes. Mas, gente, ó, todos esses caras saíram da cabecinha desse cidadão. É fantástico essa visão que você precisa ter do Fernando Pessoa. Acho que é um cara genial, capaz de criar a sua poesia, mas também exercitar a criatividade em torno de outros fazeres artísticos. Bom, como a aula hoje é uma aula de intelecção, de questionamento, vamos para as questões, tá bom? 2 minutinhos para você fazer a leitura do texto e das questões. Aí a gente volta para comentar. 2 minutinhos.
Isto, dizem que finjo ou minto do que escrevo. Não, eu simplesmente sinto com a imaginação. Não uso o coração. Tudo que sonho ou passo, o que me falha ou finda, é como que um terraço sobre outra coisa ainda. Essa coisa que é linda, é que é linda. Por isso escrevo em meio do que não está ao pé, livre do meu enleio, sério do que não é. Senti? Sinta quem lê. Fernando Pessoa é um dos poetas mais extraordinários do século XX. Sua obsessão pelo fazer poético não encontrou limites e criar foi a grande finalidade de sua vida. No poema Isto, o eu lírico considera fundamental para a poesia a influência dos fatos sociais. Associa o modo de composição do poema ao estado de alma do poeta. Revela o conflito emotivo em relação ao processo de escritura do texto. Apresenta a concepção do romantismo quanto à expressão da voz do poeta. Separa os sentimentos do poeta da voz que fala do texto, ou seja, do eu lírico, né? Veja bem, gente, olha, ele fala, olha, dizem que finjo ou minto tudo que escrevo. Não, eu simplesmente sinto com a imaginação, né? A gente vai observar aqui, ó, que ele diz, não uso o coração. Tudo o que eu sonho ou passo, o que me falha ou finda, é como que um terraço sobre outra coisa ainda. E essa coisa é que é linda, né? E por isso escrevo em meio do que não está ao pé, livre do meu enleio, sério do que não é. Sinta o que lê. Então a gente vai poder observar que aqui a gente vai associar aí essa poesia, né, a elementos em que ele coloca com a imaginação e separa aquilo que seria a sua expressão sentimental. Deixa eu colocar aqui. Opa, perdão. Então, olha, considera fundamental para a poesia a influência dos fatos sociais? Ele nem falou de fatos sociais aqui. Associa o modo de composição do poema ao estado do poeta? Ele diz que não. Veja que ele diz, olha, dizem que finjo ou minto. Não, eu simplesmente uso a imaginação. Não uso o coração. Revela seu conflito emotivo em relação ao processo de escritura do texto, né? Não, ele não fala em conflito emotivo, ele diz, tudo que sonho eu passo, que me fala em finda, é como um terraço sobre outra coisa ainda, né? Apresenta a concepção do romantismo quanto à expressão, separa os sentimentos do poeta da voz que fala do texto lírico, a gente vai poder observar que ele fala sobre esse conflito em relação ao processo de escritura. Se ele finge ou minto ou escreve, ele já começa a definir para vocês. Então, aqui ele diz, separa os sentimentos do poeta da voz que fala do texto lírico. Ele não separa, né? Ele constrói aí duas formas de expressão, daquilo que ele sente e daquilo que ele projeta. Tá? Então, alternativa correta, letra C. Olha aí o pessoal de Queimada Nova. O mesmo texto, pessoal de Queimada Nova. Considerando os aspectos de produção e construção do texto literário empregados pelo poeta português, nota-se: o poema apresenta estrofes, rimas e ritmo. Portanto, trata-se de um texto do gênero narrativo. A linguagem empregada apresenta sentidos comuns, opondo-se à linguagem polissêmica. O texto é literário porque apresenta uma linguagem subjetiva, metafórica e plurissignificativa. Letra D. As rimas e a versificação em redondilha maior justificam o enquadramento do poema na estética modernista. Ou letra E. A coincidência entre o eu lírico e o autor no instante em que a literatura induz ao conhecimento da realidade social. Vamos fazer a volta de trás para frente. Novamente, não é preocupação do Fernando Pessoa, nesse texto,
falar da realidade social. Até porque, olha, ele imagina coisas, né? Ele constrói um terraço sobre outra interpretação. Então, ele não vai construir aí esse processo de verossimilhança. As rimas e a versificação em redondilha, gente, ó, rimas poucas, versificação em redondilha maior, não era, principalmente isso daqui, um padrão da estética modernista. Os modernistas gostavam de versos livres e brancos. Livres porque são de tamanhos diferentes, brancos porque ninguém combina com ninguém, tá? O texto é literário porque apresenta uma linguagem subjetiva, metafórica e plurissignificativa. Todo texto de literatura, e principalmente poesia, gosta de figuras de linguagem? Gosta. Acabamos de dizer, ó, que uma metáfora, né? Ele constrói uma representação diferente, né? Olha, por que não a letra A, professora? Só por causa disso aqui, gente, ó. Narrativo. O poema pertence ao gênero lírico, né? Na letra B, a linguagem empregada apresenta sentidos comuns, opondo-se à linguagem polissêmica, é exatamente o contrário. Produz sentidos conotativos, ricos, cheios de interpretação. E era condicionada à linguagem polissêmica. A alternativa correta, letra C. Aqui, ó, a letra C. Marca aqui. Letra C. O texto é um texto literário porque apresenta uma linguagem rica de significação, tá bom? A alternativa correta, letra C. Vejamos aí, gente. Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Ou seja, fora aquele seu estado negativista de desacreditar nas coisas, ele é um cara otimista. Paradoxal, né? A pessoa vir com um pensamento desse e acreditar aí que a gente tenha esse processo de comprometimento, né? Dentro dessa possibilidade. Vamos aqui, gente, ó. Ode Triunfal. Acompanha aí a leitura desse texto, que é de Álvaro de Campos, um dos heterônimos de Fernando Pessoa. Esse texto é muito, muito importante, muito lembrado nos vestibulares. É um texto muito conhecido, tá? E você deve interpretá-lo como sendo uma expressão do futurismo, que foi uma das vanguardas mais defendidas por esse heterônimo de Fernando Pessoa. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Ó rodas, ó engrenagens, eterno, forte espasmo retido dos maquinismos em fúria fora e dentro de mim, por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas fora de tudo como eu sinto. Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos, de vos ouvir demasiadamente de perto, e arde-me a cabeça de vos querer cantar com um excesso, de expressão de todas as minhas sensações, com um excesso contemporâneo de vós, ó máquinas, febre e olhando os motores como a natureza tropical. Grandes trópicos humanos de ferro e fogo e força, canto o presente, e também o passado e o futuro, porque o presente é todo o passado e todo o futuro. E há Platão e Virgílio dentro das máquinas e das luzes elétricas, só porque houve outrora e foram humanos Virgílio e Platão, e pedaços de Alexandre Magno do século talvez 50, átomos que hão de ir ter febre para o cérebro de Ésquilo do século 100,
andam por estas correias de transmissão e por estes êmbolos e por estes volantes, ungindo, rangendo, ciando, estrugindo, ferreando, fazendo-me um excesso de carícias ao corpo, numa só carícia à alma. Tá aqui, gente, ó, tela de Marinette, um artista moderno tido como um dos maiores nomes do futurismo. E Marinette e Álvaro de Campos gostam da mesma coisa, de uma cidade extremamente moderna, tá? Foi isso que você ouviu agora nas palavras de Fernando Pessoa. Em Ode Triunfal, de Alberto Caeiro, que é o heterônimo de Fernando Pessoa. Em Ode Triunfal, escrita no momento aflitivo de 1914, véspera da Primeira Guerra Mundial, percebe-se o transe dos representantes dos tempos modernos, representados pelas máquinas em fúrias, que se misturam como um transe febril do eu lírico. Cria-se um ambiente em que, talvez na dimensão do sonho ou do pesadelo, o tempo e o espaço parecem dissolvidos ou situados numa região mítica. Nesta dimensão surrealista, Platão e Virgílio residem dentro das máquinas. Há nelas pedaços de Alexandre Magno do século talvez 50, além de Ésquilo e do século 100. Este embaralhamento temporal de figuras históricas já se anunciava nos versos. Lá no poema Ode Triunfal, Ode é um texto, professora, de que tipo? É um poema em homenagem a uma determinada pessoa, a um determinado acontecimento. É um poema destinado a colocar de uma forma muito intensa aí essa alegria, né? Essa adoração. Então, ele gosta desse triunfo que é a vida moderna. E lá ele diz, olha, nessa vida moderna tem tanto os autores antigos quanto os novos, né? Que são essas representações. E ele disse, olha, que esse embaralhamento temporal aparece aonde? Quando é que ele fala novamente do presente e do passado, né? O presente que está no futuro. Seria na letra A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo. Seria na letra B, ó rodas, ó engrenagens, eterno, forte espasmo retido dos maquinismos em fúria. Letra C, de expressão de todas as minhas sensações, como um excesso contemporâneo de voz, ó máquinas. Canto o presente, e também canto o passado e o futuro, porque o presente é todo passado e todo futuro. Ou letra E, de vos ouvir demasiadamente de perto, arde-me a cabeça de vos querer cantar com um excesso. A alternativa aí, gente, o que é que a gente pode dizer? Que responde à questão de número 3, quando ele diz, a Alexandre Magno, Platão e Virgílio, dentro dessa mistura que é a modernidade das máquinas, é porque ele disse que o presente, que são as máquinas, se encontram com esses elementos do passado e que também são aí elementos do futuro. Então, a alternativa correta seria a letra D, quando ele menciona que ser futurista era ter essa noção aqui, de que as máquinas que estão hoje representando não só o presente como o futuro, também tem dentro delas aí o conhecimento dos passadistas, até porque para a gente chegar nas máquinas foi preciso todo esse processo de desenvolvimento intelectual que o homem alcançou nas suas mais diversas situações. Então, a alternativa correta aí, letra D, tá bom? Vamos lá, gente. Olha aí, outro texto, tá? Vamos lá para essa quarta questão aqui, para que a gente possa definir o que é o Carpe Diem. Esse conhecimento, lema extraído das odes do poeta latino Horácio, 65 anos antes de Cristo, sintetiza expressivamente o seguinte motivo: saber aproveitar tudo que se apresente de positivo, mesmo que pouco e transitório.
Está lá, ó, no Dicionário das Sentenças Grecas e Latinas. Horácio foi um filósofo na Grécia Antiga que disse assim, olha, o tempo é rápido, pois aproveite ele com intensidade. Pode ser o mínimo instante, mas ele tem que ser vivido com toda intensidade. O que é que eu quero que você faça nessa questão, gente? Ó, vamos procurar a estrofe que traga o carpe diem. Das estrofes extraídas da produção poética de Fernando Pessoa, aquela em que esse carpe diem se manifesta é onde? É na letra A. Vamos ler aí a sentença da letra A. Nem sempre sou igual no que digo e escrevo. Mudo, mas não mudo muito. A cor das flores não é a mesma do sol. De quando uma nuvem passa ou quando entra a noite, e as flores são da cor da sombra. Letra B. Cada um cumpre o destino que lhe cumpre, e deseja o destino que deseja. Nem cumpre o que deseja, nem deseja o que cumpre. Letra C. Como um ruído de chocalhos, para além da curva da estrada, os meus pensamentos são contentes. Só tenho pena de saber que eles são contentes, porque se o não soubesse, em vez de serem contentes e tristes, seriam alegres e contentes. Letra D. Tão cedo passa tudo quanto passa. Morre tão jovem ante os deuses quanto morre. Tudo é tão pouco. Nada se sabe, tudo se imagina. Circunda-te de rosas. Ama, bebe e cala. O mais é nada. E a última. Acima da verdade estão os deuses. A nossa ciência é uma falhada cópia da certeza que eles sabem o que há no universo. Bom, gente, olha, veja bem. O pessoal de Queimada Nova está perguntando se só tem eles lá. Aqui no chat estão ligados. Vocês, Palmeira, São Pedro, Dom Inocêncio, tem um monte de aluno aí que está ligados também dentro dessas possibilidades. Vamos lá, gente, ó. Onde é que está o convite para aproveitar tudo que é bom na sua vida? Porque se você não aproveitar isso, gente, ó, acabou, acabou. Chegou ao fim, não tem mais nada para aproveitar. Já dei até uma dica, ó. Tão cedo tudo passa. Por que que o arcadismo, ou melhor, por que que os filósofos do Carpe Diem acreditam que é importante aproveitar intensamente a vida? Porque tudo é passageiro. Então, a filosofia que eles tinham de acreditar que a gente vai encontrar aí, olha, um universo passageiro, faz com que a gente possa perceber essa transitoriedade, tá? E aí ele diz, olha, por tudo acabar de forma tão rápida, o que é que você tem que fazer? Aproveitar, circundar, cercar-se de coisas boas, amar, beber e até mesmo refletir, calar no sentido da reflexão. Então, é assim que você vai aproveitar a vida plenamente, tá? Então, o Carpe Diem estaria aqui, ó, na letra D. Quando ele valoriza, ele expõe as razões que fazem você achar que a vida é rápida e que, para isso, tem que se cercar de coisas boas e vivê-las intensamente, né? E aproveitar também para refletir um pouquinho sobre essa conduta. A alternativa correta, letra D. Bom, agora vamos para o modernismo no Brasil, tá bom? Vou pedir aqui 2 minutinhos para você ler a questão e aí a gente volta para fazer esse trabalho em torno do modernismo no Brasil, tá? 2 minutinhos.
Ok, gente, ó, vai começar aqui para a gente dar continuidade à nossa revisão sobre o modernismo no Brasil e em Portugal. Vamos para o Brasil. Pau Brasil, revista que veio depois da Semana de Arte Moderna, manifesto publicado pelos artistas Tarsila do Amaral, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, ou Mário de Andrade, Oswald de Andrade. Nesse manifesto, né, que tem capa, que ilustra a intenção deles de trazer a brasilidade para a nossa literatura. Defendem a língua sem arcaísmo, sem erudição, natural e neológica, a contribuição milionária de todos os erros, como falamos, como somos. Nesse trecho, o manifesto da poesia pau-brasil, lançado por Oswald de Andrade, nós podemos ver que caráter do modernismo político e reacionário dos modernistas do Brasil, nacionalista e primitivista do modernismo brasileiro, coloquial, mas ainda sofisticado da linguagem modernista, ludibriador e irônico dos autores do modernismo tupiniquim, conciliador e tradicional do comportamento de parte do nosso modernismo, gente. O que é que você acha aí? A literatura do pau-brasil foi uma literatura nacionalista e primitivista, porque eles acreditavam, gente, olha, que a gente precisava falar como somos, falarmos a língua sem o arcaísmo, né? Sem essa erudição natural, primitiva, né? E que seria a nossa representação nacional. A alternativa correta é a grande defesa da brasilidade. É um grupo, gente, que defende a brasilidade. Ser brasileiro é falar como os brasileiros falam, né? E buscar essa brasilidade era executar exatamente esse conceito aí de representatividade primitiva. Sair do português de Portugal e ir para a linguagem brasileira aí de uma forma mais evidente. Bom, vamos lá. Sexta questão. Olha aí, Abapuru, o devorador de homens, né? Tarsila do Amaral pintou esse quadro em 1928. O trabalho contra o detalhe naturalista, pela síntese, contra a morbidez romântica, pelo equilíbrio geômetra, pelo acabamento técnico e contra a cópia e pela invenção e pela surpresa. Tá aí, olha, o princípio defendido pela geração pau-brasil. A geração pau-brasil, gente, vocês devem lembrar, foi a primeira geração que surgiu depois da Semana de Arte Moderna. O grupo aconteceu lá em São Paulo e depois começou a publicar as suas produções através da revista que eles fundaram, a revista Pau-Brasil. Dentro dessa revista Pau-Brasil, o que é que se fez? Se defendeu a brasilidade. Por isso é que eles dizem, olha, o trabalho contra as estéticas naturalistas, aquelas cheias de perfeição. Pelo contrário, o que eles queriam era romper com todo esse acabamento técnico, com toda essa cópia e buscar, sobretudo, a invenção e a surpresa. A surpresa das cores da bandeira brasileira, a surpresa por um nome indígena, a surpresa por uma deformação que trazia um conteúdo diferenciado. Lendo o trecho do Manifesto da Poesia Pau-Brasil, lançado por Oswald de Andrade em 1924, evidencia-se do nosso modernismo seu caráter revolucionário e reacionário, regenerador e passadista, libertário e vanguardista, simplório e evasivo ou ufanista. Olha aí, gente, é claro que os modernistas libertam a literatura de um conceito tradicional e buscam na técnica cubista, na técnica expressionista das cores, na surrealidade de imaginar essa disformidade toda, aquilo que seria as vanguardas mais importantes, impactantes aí desse momento. A alternativa correta, para lembrar uma das características principais da literatura modernista, que é trazer para a literatura a ruptura com o passado e a proposição de novas técnicas literárias
como as técnicas vanguardistas, é que você vai lá e marca no caráter libertário e vanguardista desse movimento. Olha, gente, está aí o movimento modernista que a gente estudou em dias anteriores, tá? É composto de 3 fases. A gente começou a falar dessa primeira fase aqui, da geração de 22, que é uma fase em que a gente vai encontrar os nossos autores defendendo essa linguagem coloquial, leve, brasileira, a capacidade expressiva de mostrar a ironia, o deboche, o sarcasmo, né, como expressão poética, e a valorização da brasilidade. São pontos importantes. Depois vai ter a segunda e a terceira fase. A gente vai falar delas no próximo semestre, não se preocupem, onde a gente vai encontrar autores muito, muito, muito significativos e importantes, tá? Opa, perdão aqui, esqueci de passar. Manuel Bandeira, 2 minutinhos para o Manuel Bandeira, gente. Ok, gente, ó, Irene, texto de Manuel Bandeira, Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagine Irene entrando no céu, licença, meu branco, e São Pedro Bonachão. Entre, Irene, você não precisa pedir licença. Pode-se enquadrar o poema no modernismo, pois trata-se de uma pois o poeta expressa nitidamente preocupação com as coisas do cotidiano, incorpora aspectos da modalidade coloquial da linguagem, volta-se para a valorização dos aspectos formais, emprega uma linguagem conotativa, usa de linguagem tradicional. Gente, ó, o que é que a gente vai poder identificar? Usa de uma linguagem tradicional? Não, pelo contrário. Isso ele faz com que o coloquialismo, a linguagem falada, tenha bastante expressão importante aí. Emprega uma linguagem conotativa. A linguagem conotativa não é uma característica do movimento modernista, é uma característica da literatura. Então, necessariamente, nós não temos aí por que marcar essa alternativa. Volta-se para a valorização dos aspectos formais, pelo contrário, usa versos limpos ou livres, brancos, utiliza diálogos, né? E faz o uso de todos os artefatos aí que a gente pode encontrar
dentro dessas perspectivas. Incorpora aspectos da modalidade coloquial da linguagem? Exatamente sim, gente. Por quê? Porque é em torno desses elementos que o nosso poeta Manuel Bandeira vai tentar trazer algo de inovador aí para a nossa literatura, tá bom? Para se dar tempo para mais um, mas dá pelo menos para a gente poder aqui lembrar da fase heróica. A última questão, estamos chegando ao fim, 2 minutinhos e meio aí para o final da nossa aula. A primeira fase, de 1922 a 1930, trata da renovação estética, da quebra dos padrões artísticos, aí da valorização das temáticas do cotidiano, e tem Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira como os principais representantes dentro desse movimento. E aí, ó, com relação à poesia modernista, sobretudo dessa fase, faz uma síntese dos seus pressupostos poéticos que norteavam a linguagem parnasiana e simbolista. Ixi, eles não gostaram. Esse daqui até criticou no poema Os Sapos os parnasianos, né? Incentiva a pesquisa formal com base nas conquistas parnasianas a elas anteriores. A coisa que eles não gostam é de formalidade e muito menos dos parnasianos aqui. Confere ao nível coloquial da fala brasileira a categoria do valor literário? Sim. Quem disse que você falando não é poético? Mas eu falo errado, professora. Mas quem disse que há erro em falar de forma coloquial, né? Os autores de 22 defendem o coloquialismo, a fala fluida da nossa brasilidade. E aí a gente chega ao fim da nossa aula de literatura, trazendo aqui as informações do modernismo em Portugal e no Brasil. Fizemos a revisão dos dois principais eventos, o surgimento do Fernando Pessoa, lá em Portugal, e aqui do Brasil, os nossos modernistas de 22, trazendo toda essa riqueza temática que passa a ser importante aí para a nossa literatura. Agradeço a todos os nossos alunos lá de Queimada Nova, estão ótimos. A Marileia lá, que foi a única que botou aí, eu só estou lendo porque colocaram aí no chat. Mas a todos os nossos alunos de Queimada Nova, São Pedro, Dom Inocêncio, estão acompanhando no chat. Obrigada pela atenção. Obrigada pela participação da aula e a gente volta na próxima segunda-feira, porque a gente ainda tem aula aqui no canal Educação, tá? Para a gente trazer mais atividades, exercícios e poder aí trazer mais informações para vocês. Um abraço a todos e até mais, gente. Tchauzinho!